Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? Pois é, nós estamos aqui dando início, já começamos com o primeiro vídeo, tratando sobre o cenário profético adventista e a nossa herança sabática. Hoje nós vamos trazer o tema, tá? Aqui a continuidade desse tema dentro do tópico do cenário profético adventista. Nós vamos trazer o outro tema com a seguinte frase: o cenário profético adventista, o sábado e a escatologia. Nós vamos dar continuidade àquele tema, que nós começamos no vídeo passado, e vamos trazer agora algumas informações. Só que antes de mais nada, como de costume, eu quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal Conceito Bíblico, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos e vamos ajudar para que esses vídeos venham chegar a mais pessoas e mais pessoas venham ser beneficiadas com as informações que aqui nós iremos passar, ok? Contamos com sua ajuda. Amigos, pois é, o nosso tema de hoje é esse: o cenário profético adventista, o sábado e a escatologia. Aí você pode estar perguntando assim, irmão, o que é escatologia? Nunca ouvi falar dessa palavra. Até um tempo atrás também nunca tinha ouvido falar não, mas escatologia é basicamente o estudo dos eventos finais, o estudo dos eventos finais da história deste mundo, antes da segunda vinda de Cristo. E temas escatológicos, eles se encontram ao longo, o tema de estudo dos últimos dias, ele se encontra ao longo de toda a Bíblia, mas especialmente em alguns livros do Antigo Testamento, principalmente ali Daniel, e em um livro do Novo Testamento, Apocalipse, que fala sobre os últimos eventos ou os eventos finais da história da humanidade. Além disso, nós podemos também ver que os evangelhos e as epístolas revelam que Jesus e também os apóstolos, eles estavam profundamente interessados em temas escatológicos. Por exemplo, os apóstolos criam que a segunda vinda de Cristo ocorreria durante a vida deles, ou quem sabe um pouco tempo depois. Aí, para se quiser ter tempo, você tem tempo, eu não vou ler os textos aqui, mas você pode ler Romanos 13, verso 12 e verso 11, verso 12, Tiago 5, verso 8 e verso 9, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, 1 João, capítulo 2, versículo 18, e também Apocalipse 22, versículo 7, versículo 12, versículo 20, que nos dá a ideia e a informação de que o Cristo e os apóstolos, eles criam, Eles criam que a segunda vinda de Cristo ocorreria durante a vida deles, Na verdade, os apóstolos criam que a segunda vinda ocorreria nos dias da vida deles, e também nos apresenta que os evangelhos e as epístolas revelam que Cristo e os apóstolos eles estavam profundamente interessados em temas escatológicos, ok? Pois bem, para nós continuarmos o nosso tema tratando sobre o cenário profético adventista, o sábado e a escatologia, nós damos, na verdade, uma importância muito grande para entendermos esse assunto a Daniel e Apocalipse, que com certeza todos que leem ele começam a compreender, a pessoa fica fascinada de maneira especial, Os estudantes da profecia ficam fascinados ao longo da leitura do livro do Apocalipse, E também muitos que já estudaram o livro do Apocalipse, eles ficaram fascinados ao longo dos séculos com a leitura e com as informações que esse livro Daniel e Apocalipse nos apresenta, Então os adventistas eles não são exceção no meio de todo esse estudo do livro de Daniel e Apocalipse. Contudo, eu posso dizer para você com toda certeza que a nossa compreensão dessas profecias de Daniel e Apocalipse, ela difere significativamente daquela mantida por intérpretes católicos e protestantes atuais. E para nós, o sábado é um aspecto essencial de nossa perspectiva profética, um aspecto essencial. Tá? Então, da forma como compreendemos a marca da besta, é um símbolo que indica uma lei que exigirá a observância do domingo, a qual será imposta primeiramente nos Estados Unidos
pouco antes da segunda vinda de Cristo, e depois em todo o mundo. Então, cremos que uma questão importante no conflito final será justamente essa, que o povo de Deus deve observar o sábado, que é o 7º dia da semana, e a questão vai ser, o povo de Deus deve observar o sábado, o 7º dia da semana, ou o domingo, o primeiro dia da semana? Vai ser a grande pergunta que todos nós vamos ter que responder em algum momento da nossa vida. Tá? Então esse conceito ele já existia no início do nosso movimento, desde o início do movimento adventista, cerca de 15 anos antes de nos organizarmos como igreja. E José Bates, aquilo que eu falei, esse personagem que eu falei dele no vídeo passado, José Bates, ele foi o primeiro a relacionar a marca da besta à observância do domingo. Em um panfleto ali publicado em meados de janeiro de 1847, ele escreveu o seguinte, ele escreveu que há dezenas de milhares de pessoas que esperam Jesus e que não creem nas doutrinas mencionadas acima, no panfleto que ele está falando. O que vai acontecer com eles? Pergunte a João, pois ele sabe das coisas melhor do que nós, e ele só descreveu 2 grupos. Veja Apocalipse 14, 9 a 12. Um desses grupos guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O outro tem a marca da besta. Então, não é evidente que o primeiro dia da semana, como o dia de guarda ou o dia santo, é a marca da besta? Isso ele falou, tá? Em seu panfleto, lá na página 271, se eu não me engano, tá? Desse panfleto que ele escreveu. E o interessante é que, veja, desde os primórdios, começando a ler por José Bates, que foi o primeiro a relacionar a marca da besta à observância do domingo, ok? E alguns anos mais tarde vem agora Ellen White, né? Que foi a cofundadora ali da Igreja Adventista em meados do século XIX e expressou a mesma ideia sobre a marca da besta. Em seu livro Primeiros Escritos, ela disse o seguinte, abre aspas para Ellen White, ela disse: então compreendi como nunca antes a importância de pesquisar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara. Virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem e receberem o seu sinal em sua testa ou em sua mão. Surpreendi-me grandemente com o fato de que alguém transgredir a lei de Deus e pisar o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. Então, nesse texto, a gente percebe claramente que, embora Ellen White não declare especificamente a relação ali entre a marca da besta e a observância do domingo, é óbvio que ela tinha essa ideia na mente. Tá? Ela tinha essa ideia na mente, pois ela contrastou a marca da besta com a observância do sábado. Ela conservou esse conceito ao longo dos 70 anos do seu ministério. Por exemplo, em 1899, ela escreveu também que quando foi expedido o decreto que impõe o falso sábado, ou seja, o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração da besta e de sua imagem, ela diz que será então traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Isso Ellen White falou, ok? Então, de acordo com a declaração, a gente percebe que os adventistas creem que pouco antes, gravemente, nós cremos que pouco antes da segunda vinda de Cristo, o mundo será dividido em apenas 2 lados. Os que guardam o sábado receberão o selo de Deus, enquanto os que honram o domingo receberão a marca da besta. E Ellen White afirmou o seguinte, que o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes do fim do tempo da graça, pois será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual seu destino eterno será decidido. Então todos os que provarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e se recusando a aceitar o sábado espúrio, que é o domingo, serão enfileirados sob a bandeira do Senhor
do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciarem à verdade de origem celeste e aceitarem o domingo como dia de guarda receberão a marca da besta. Então a gente percebe que esse é o texto, ou é o contexto, na verdade, escatológico no qual os adventistas do sétimo dia colocam o sábado. Cremos que Deus nos chamou não apenas para proclamar o que a Bíblia diz sobre o sábado, mas também a divertir o mundo sobre o conflito final que girará em torno dos mandamentos de Deus, particularmente o quarto. Segundo nossa compreensão, no fim dos tempos, a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem envolverá essa controvérsia. Essa controvérsia é relacionada ao sábado e ao domingo. Então, nessa ocasião, aí os guardadores do sábado serão perseguidos e até mesmo martirizados por causa de sua lealdade a Deus ao observar o sétimo dia. E com isso, muitas vezes, a gente se sente compelido a advertir o mundo sobre algo de que a maioria das pessoas não tem a menor ideia. Algo que muitos julgam inacreditável. Estamos certos de que tais eventos se acham à nossa frente. E esse é um dos principais fatores que tornaram nossa proclamação do sábado tão mais bem-sucedida que a dos batistas do sétimo dia. Essa é uma das principais razões pelas quais temos hoje mais de 20 milhões de adeptos em comparação com os 50 mil dos batistas do sétimo dia. A nossa diferenciação é essa. Nós colocamos o sábado no contexto dos eventos finais e cremos que o sábado será a grande pedra de toque da lealdade nos últimos dias. Amigo, continue nos acompanhando. Assista todos os vídeos que essa série aqui promete. Vamos trazer muitas informações sobre a grande controvérsia final em torno do dia de guarda. Aguardo você no nosso próximo vídeo e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém?